Bom, então o Reinier, aquele ex-Flamengo e Real Madrid, é o cara que o São Paulo vai contratar para meia agora? Seria ele a cerejinha do bolo, onde o patrocinador falou que quer um cara do nível do Oscar para ele bancar? Eu trago a história para você todinha agora do Reinier aqui, é uma coisa assim que vai te deixar de cabelo. E também falarei agora sobre o André Silva. Tem uma página nova dessa história do André Silva aí, uma coisa muito curiosa que realmente vai nos deixar com a pulga atrás da orelha ou animados, né? Porque a saída do André Silva, uma saída inexplicável, ela abre sim o espaço tão necessário pro Rian Francisco, que passa a ser uma notícia excelente, não é verdade? O treinador do Atlético Nacional de Medellín, o time que vai pegar o São Paulo agora na Libertadores, ele balança no cargo. Enquanto nós estávamos com problemas e os caras legais até a parada para o Mundial, agora nós temos um São Paulo renovado, totalmente com reviravolta, novos ares, esperança pra ganhar, e o Atlético Nacional troca de técnica agora. Ó, dois jogadores, não um, mas dois voltam pro São Paulo agora, e o São Paulo vai decidir pelo futuro deles. Estou falando de dois caras formados na base do São Paulo que foram emprestados e o São Paulo acaba de pegar os caras de volta que voltaram. Sondagem por Pablo Maia e também por Lucas Ferreira. É tudo o que você quer saber no São Paulo Futebol Clube pra agora. Vamos juntos nessa jornadona aqui? Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vem comigo, chega nesse brabo aí, ó, desse laicão. Vamos lá? Só uma tossinha, falta de ar. Ó, chega nesse like e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem comigo, valeu. Quero agradecer primeiro a todo mundo que tá preocupado. Eu tenho nada, hein? Fiz exame, tenho nada. A tossinha, uma gripinha de novo. É de novo. Mas tô recuperando já. É só uma tosse seca, não tem nada. Então vamos lá, olha só, deixa eu começar o vídeo falando com vocês aqui sobre esse rapaz aí, o André Silva, que o São Paulo, na palavra de Belmonte, teria falado um pouquinho lá atrás, que ele precisava de um centroavante, que não poderia ter apenas ali o André Silva e também o Rian Francisco, porque aí era muito pouco e coisa e tal. E aí o São Paulo trouxe o Dineno, colocou 3 caras lá então pra brigar por essa posição da camisa 9, enquanto o Caleri não volta, e aí o tricolor paulista, que poderia agora ficar tranquilo, o São Paulo já fala abertamente pros jornalistas queridinhos que o André Silva é um jogador que ele deve sair, negociável, se aparecer proposta, coisa e tal. Então fica pra gente aqui a pulga atrás da orelha. Fala aí, peraí. Enquanto tinha Rian Francisco e André Silva, precisava realmente trazer o Dineno. Ou será que o Dineno veio porque interessava pra alguém? Não sei. Mas agora, já que o Dineno veio, 2 tá bom. Aí pode vender o André Silva. A verdade verdadeira é que eu quero que venda, tá? Não tem problema vender o André Silva, não tem problema pra mim também vender o Dineno. Porque é o seguinte, galera, você pode olhar pra minha cara e falar, Juba, você tá maluco? Você vai disputar uma Libertadores com o Rian Francisco, uma Copa do Brasil? Eu concordo que é um absurdo. Eu concordo. Agora, um outro absurdo maior que esse é você deixar um cara igual o Rian Francisco, que é um fenômeno de fazer gols, é um cara que faz gol até de olho fechado, ele olha pra área, ele sabe onde se posicionar, já pensou na frente, sabe? Aí ele se posiciona, a bola chega nele, ele mete gol de cabeça, mete gol de cobertura, mete golaço a hora que quer, deu um corta-luz no back do Vasco, deu até dó, pôs no ângulo do goleiro Jardim, o Léo Jardim, e aí agora nós vamos falar assim, peraí então, é pra pôr o Rian Francisco mesmo se ele não estiver pronto? Cara, sabe aquele lance da omelete? Não se faz uma omelete sem quebrar alguns ovos? Se o preço for vender o André Silva, eu tô dentro. Porque aí o Crespo, que não é... O Crespo, pra começar, ele não é o Zubeldia, tá? Vamos partir desse princípio, o Crespo não é o Zubeldia. O Crespo é um monstro no futebol, sendo centroavante um dos melhores que eu vi jogar. Aí o Crespo ele vai ter lá, não é Pablo e Vitor Bueno mais, ele vai ter o Dineno, que ele quis levar pro Catar. Ele vai ter o Rian Francisco, que é um fenômeno das multidões aí, o artilheiro global da base. E aí tem também o Luciano, que ele pode improvisar ali. Caramba, são 3 caras com características bastante diferentes. O Dineno é trombador, Luciano é
é artilheiro e é um cara que é um segundo atacante improvisado. E aí o Rian Francisco é um centroavante nato, mas não sendo trombador. Tem pra todos os gostos. E o Crespo sabe disso melhor que todos nós juntos aqui. Então fala, eu vou perder o André Silva, acabou o São Paulo. Calma lá, né, meu? Nós já vimos aí o Luiz Fabiano aposentar, né? Então acho que não tem problema se perder o André Silva agora. Então esse é o ponto positivo, é colocar o Rian Francisco. O segundo ponto positivo é que o André Silva ele ganha muito e ele custou muito pra ser um cara, desculpa aí, mas tão pouco importante pro São Paulo hoje. Hoje o André Silva joga e se vai bem, você fala, tá, da hora, mereceu, parabéns, cara da hora, cara de grupo, legal, cara exemplar, mas meu, vale os 28 milhões, vale todo aquele investimento? E quando ele não vai bem, a cada minuto que ele não vai bem, um passe que ele erra, um chute que ele erra, o papo não é, vamos colocar esse Rian Francisco aí? Então, gente, na boa, tem que abrir espaço pro Rian. E tem o Dineno pra poder abrir espaço pro Rian. Acho que o São Paulo não precisa se preocupar e sucatear o André Silva. Se chegar uma proposta que não vale nada, acho que não tem que mandar embora, não. Agora, recuperando esse investimento bizarro que foi feito, esse investimento absurdo que foi feito, aí eu acho sim que tem que vender o André Silva urgentemente. Mas assim, é pra abrir espaço pra Rian Francisco. Não é pra comprar o Zezinho da esquina, que foi camisa 9 do sei lá que time da Série B, e fala, não, tem que trazer um Zezinho da Série B de 40 anos, que o Zezinho da Série B de 40 anos vai jogar aqui, e aí você vai queimando o Rian Francisco. Aí Belmonte faria isso, né? É muito Belmonte isso, né? Mas assim, nós temos que fazer a nossa parte aqui e pedir Rian Francisco. É ou não é? Eu tô ligado que é, eu sei que é. Ó, dois caras voltam pro São Paulo Futebol Clube now, agora. Matheus Belém, lembra dele? Um zagueiro que é careca, não sei como é que ele tá hoje, carecão, canhoto, meio truculento assim, não era bobo de bola, jogou pouquíssimo, baita problemão pra renovar, não vai pegar o caminho do Luizão e sair de graça. O São Paulo acabou conseguindo renovar. Quando ele renova, ele empresta o cara pra Chapecoense. A Chapecoense acabou de escrever lá, o São Paulo, obrigado aí, obrigado pra caramba, mas ó, pega a sua joia de volta aí. Aí você fica pensando, peraí, será que essa joia que tá voltando não era tudo isso? Uma dureza pra renovar com o cara, pra depois você contratar um monte de Léo Pelé da vida, e aí você pega e manda o cara emprestado, e agora o cara volta quase sem jogar na Chapecoense. E o São Paulo sai nos noticiários que o Hernan Crespo estaria querendo um zagueiro. Cara, na boa, vamos colocar o Belém agora pra jogar. É sem custo. É nosso até o fim de 2026, ano que vem. E nós temos já 5 zagueiros postulantes ao cargo de titular. É que não tira a titularidade de Arboleda, Alan Franco, porque os caras jogam muito. Mas tirando isso, Sabina joga bem, Ferrarese joga bem, o Tressode joga bem. Aqui o Arboleda e Alan Franco eles destoam, realmente jogam muito mais. Mas tirando isso aí, Belém sim, que volte agora e seja reintegrado. E que o Crespo não é o Milton Cruz, não. Não é o Belmonte, não. Não é o Muricy também não, é pro Crespo decidir se vai ficar com o Matheus Belém ou não. Se o Crespo disser agora assim, ó, manda embora, pra mim tá de boa. Se ele disser, fique aqui, tinha comigo, eu acho que tem que ficar sim, tá? É por aí. O sexto zagueiro, cara. Não tô falando do camisa 8, camisa 10, estamos falando do sexto zagueiro de um elenco que já tem 5, fora a base, né? Então peraí também. E o outro que volta é o Pedrinho Vilhena. Você deve lembrar do Pedrinho Vilhena, magrinho, bigodinho, foi pro Sport, jogou um pouco lá, foi pra Ponte Preta, jogou também lá e agora volta pro São Paulo. O empréstimo está terminado, o São Paulo agora não sabe se coloca o cara pra jogar ou se ele manda ele embora. Só que é o seguinte, não acho que o Pedrinho Vilhena realmente seja a resposta pra nada, nem você também acha, né? Mas vamos pensar numa coisinha aqui, vamos pensar junto. O que o São Paulo tem feito em relação à meia? Calma aí, deixa eu molhar as palavras aí, molhar minhas palavras. Eu molho aqui aí dá uma saúde maior, né? Olha só, relaxa aí, tá 100%. Terça-feira eu bato minha bolinha, tinha comigo. Ó, o São Paulo mandou embora Michel Araújo vendido, Nestor que deve ser comprado pelo Bahia e teve também o Galopo que vai ser comprado pelo River Plate. O São Paulo mandou embora o Wellington Rato, que chamavam de ponta direita, eu acho que era meia, mas no São Paulo era ponta.
E aí tinha ainda mais o resto que foi se desfazendo ali, como alguns jogadores que já não tinham esperança mais mesmo. Mas aí o São Paulo, ele fica com o Matheus Alves, que vai ser vendido agora. Então, no universo, no mundo, que só tem lá o Rodriguinho para ser o reserva do Oscar, eu acho que o Pedrinho Vilhena ele pode ser opção. É claro que quando você olha pra cara do Belmonte e do Casares, você já pensa em compra, né? Você já pensa em torrar o dinheiro com um jogador de 40 anos, não pensa? Um de 35, que veio da Europa já quebrado. É o que eu penso que você também deve pensar. A patrocinadora Master falou que queria trazer uma cereja do bolo, um meia do nível do Oscar. Um cara do nível do Oscar. Pode ser até o técnico. Chegou o Crespo. Pode ser agora aí o, sei lá, o Alexander Arnold. Vamos pra arrumar a lateral direita. É um cara do nível do Oscar. É tipo isso. Não é que tem que ser o meia. Mas a meia tem uma precariedade ali, uma falta de opção tremenda. Então, se pensar no Pedrinho Vilhena pra compor o elenco, beleza. Eu já falo sobre o Renier, tá? Não esqueci, não. Deixa eu só falar aqui. Já falei desse rapaz aqui, o Rian Francisco, que pra mim tem que jogar. Agora, das saídas, que eu acho que é muito importante também, é o Pablo Maia e o Lucas Ferreira, que pode ser que saiam do São Paulo. E aqui eu estou falando de um titular, que é o Pablo Maia, um reserva, que é o Lucas Ferreira, que tudo bem, jogou 10 jogos seguidos, 15, não sei quantos, mas é porque não tinha o Ferreirinha e o Lucas Moura. Falar que o cara é titular também, Lucas Ferreira, não é, né? Mas ele é importante pro São Paulo? Sim, claro. Óbvio que ele é importante. E ele não é só importante para um ganho técnico, né, evidente no time de São Paulo. Você não ter o cara, falta na posição. Agora, ele também é importante por um ganho financeiro. Ele é um cara da base, muito forte, muito promissor, de 19 anos, tá? Ele não tem 27 como tem o Ferreirinha. Sabe disso aí? O Ferreirinha ele é um cara muito decisivo e hoje, na ponta, ele é mais jogador que todos os outros. Juntos. Pega o Luca, pega o Henrique Carmo, Lucas Ferreira, o Ferreirinha é mais jogador do que todos juntos, mas ele também tem 27 anos já. Ele não é um... É 27 que ele tem, acho que é 27. Ele e o Eric, né? Eles tinham essa idade parecida. E ele não tem aqueles 19. Onde eu quero chegar? O Lucas Ferreira, ele é um jogador que ele deve alçar voos enormes pela frente. A carreira do Lucas Ferreira, ela vai ser grandiosa. É um cara que tem uma bomba com a perna esquerda. É um cara que naturalmente ele corre mais do que os outros. E aqui eu não estou aplicando essa correria mais que os outros, essa superioridade física melhor que os outros na velocidade para a equipe de base. Eu estou falando disso também no profissional. O Lucas Ferreira é um cara que conseguiu mostrar fisicamente estar mais inteiro do que muitos caras do profissional. Então, vai faltar uma parte técnica hoje? Com certeza. Falta uma tomada de decisão melhor. Tomada de decisão é chutar na hora de chutar, driblar na hora de driblar. Na parte da técnica é ter um melhor drible, ter um melhor passe, isso tudo aqui, tudo, perceba. Adquire com confiança do técnico, elenco corretinho pra ele, experiência de futebol, que ele tem só 19, adaptação ao meio profissional do futebol, não da equipe de base. Então o Lucas Ferreira, o ganho que ele vai ter ainda por ter só 19 anos é muito grande. Eu ia falar 13. Por ter 19 anos é muito grande. Ele é um cara realmente que tem muito a crescer. O São Paulo acaba de cometer a gafe, a mancada, o erro de fechar, tá basicamente fechada, mas de fechar a venda do Matheus Alves por 6 milhões de euros. Então o São Paulo tem que segurar o Lucas Ferreira. Eu sei que os caras de fora vão vir babando. É lógico que vão. O que eu tô sabendo é que agora tem um time russo interessado, que é o Krasnodar. Mas antes já tinha o Bayer Leverkusen, que é um time alemão, querendo o Lucas Ferreira. Então o São Paulo ele vai poder escolher. Se o São Paulo não estiver, a diretoria, jogando contra o São Paulo de forma proposital, se isso não estiver acontecendo, existe uma forma de você valorizar e muito o Lucas Ferreira. Muito mesmo. Então tem que frear essa venda. O Pablo Maia, eu não sei qual a proposta que vai chegar, mas dependendo da proposta, que também é do futebol alemão, não tem que vender coisa nenhuma. Ah, vai pegar 30 milhões do Pablo Maia. Dane-se. É tipo assim, o que importa pegar 30 milhões do Pablo Maia se você acabou de pagar 26 no Marcos Antônio, que certamente o salário pra mim, tá, é maior do que o Pablo Maia. Eu tenho certeza disso. Não, ninguém fala, não pesquisei, mas pra mim, o cara veio do Napoli e tal, e o Pablo Maia, equipe de base do São Paulo, pouca valorização, eu acho sim que o Pablo Maia
Ele é um cara que vale muito mais do que o Marcos Antônio, até pelo título da Copa do Brasil. Então, se você chegar 30 milhões do Pablo Maia, Marcos Antônio 26, não. Eu quero pelo menos 80 milhões do Pablo Maia. É assim que seria o papo. Porque você tá com a camisa 5 resolvida. Vai vender o Pablo Maia, vai ter que contratar outro. E ele não está jogando nada, concordo. Nem tampouco o Alisson. Mas assim, ignorar a existência do Pablo Maia, ignorar que ele foi o melhor volante do Brasil com o Rogério Ceni muitas vezes e que com o Dorival ele sobrava enquanto melhor volante do Brasil, isso não pode ser ignorado. Renier agora, deixa eu ler pra vocês o Renier uma coisa aqui, só uma coisinha aqui. O Renier, ele tem, se liga só nessas ideias aqui, ele tem 23 anos, tá? Você sabia disso aí? Ele é o Renier Jesus Carvalho, jogador de 23 anos. É também desse Juliano Bertolucci, eu não sabia. Ele é um jogador do Real Madrid, tá? Ele é do Real Madrid. Ele tá emprestado hoje para o Granada. E o contrato dele de empréstimo com o Granada acaba agora, no dia 30, daqui 8 dias. Então ele ficaria... não, até com o Real Madrid mesmo. Acaba o contrato dele. Ele fica jogador livre. Agora vamos lá. Deixa eu ver, contrato com o Real Madrid, perdão. Contrato com o Real Madrid até o meio do ano que vem, tá? Ele tem mais um ano de contrato com o Real Madrid, mas com o Granada acaba o contrato agora. O que me chama a atenção aqui é que surgiu a notícia que esse Renier ele pode vir para o São Paulo. E o Real Madrid poderia, com certeza, emprestá-lo para o São Paulo. Se liga só, o Real Madrid pagou para o Flamengo 25 milhões de euros, tá? 25 milhões de euros na cotação atual vai dar pelo menos aí 25, 50, né? 100, quase 150 milhões de reais. Olha aí como é que funciona. Então o Real Madrid comprou esse Renier do Flamengo. O Real Madrid vendeu ele pro Dortmund por 22 milhões e meio. Ele perdeu um pouquinho. O Dortmund revendeu pro Real Madrid por 8, percebeu? Pagaram 25, venderam por 22,5, o Borussia devolveu pro Real Madrid por 8 milhões de euros. Então ele revendeu. O cara foi vendido pro Girona por 8 milhões de euros. Do Girona ele passa pro Real Madrid de novo por 2 milhões. O Girona perdeu e devolveu. Do Real Madrid ele vai para o Frosinone da Itália. Da Itália, do Frosinone, ele volta pro Real Madrid e agora ele vai pro Real Madrid, Granada, Real Madrid. Você percebe, é um cara de 23 anos. Eu estou falando de 400 times aqui para um cara de 23 anos. O que tem de errado com esse moleque que ele não consegue jogar futebol? É um meia. Ele fez 24 partidas agora pelo Granada, ele tem 1 gol e 4 assistências. 24 partidas, ele tem 5 participações em gol direto ali. Eu acho que é uma trajetória boa, não é um cara machucado. Ele jogou 24 jogos de 40 possíveis. Ele é mais ou menos titular então, né? E assim, ele é um cara de 1,85 m, realmente é um meia, tá? Um cara bem interessante se você pensar nele enquanto jogador pro São Paulo, vindo de graça e tal. Agora, é curiosa essa carreira aí de 23 anos com 400 times na bagagem, sendo comprado e vendido hora aqui, hora acolá. Surgiu que o São Paulo tinha interesse. Já foi refutado por alguns jornalistas aí. Mas assim, gente, eu fico pensando o seguinte, nada contra a informação de quem divulga e nem tampouco de quem refuta, né? Tem um cara que falou, recebeu uma ligação aqui, ó, tá realmente negociando com o Renier. E aí o outro cara fala, liguei pra alguém no São Paulo, o cara falou que não nada a ver, nada a ver. Então assim, as últimas notícias, quem que divulgou que o São Paulo comprou o Rames Rodrigues foi o cara do Rio de Janeiro lá, VSR, né? O flamenguista lá. A pessoa que divulgou que o São Paulo trouxe o Zubeldia foi a Mônica Bergamo. Então os jornalistas que fazem a cobertura do São Paulo, eles não estão bem informados em quem que o São Paulo tá comprando ou não. Surgiu assim em 1 minuto de informação essa do Juan de Neno. Vocês lembram? Não tinha, o São Paulo tá sondando o Juan de Neno, São Paulo tá sondando, amanhã vai fazer proposta, Cruzeiro vai responder. Não teve essa timeline aí, não teve essa sequência. O que nós tínhamos era, o São Paulo tá tentando o Carlos Vinícius, lembra do Fulham? Lembra disso aí? Era o que os jornalistas tinham. Tá tentando o Carlos Vinícius, São Paulo sonha o Carlos Vinícius, São Paulo quer o Carlos Vinícius. Aí apareceu, em 1 minuto, São Paulo tá fechado com o Dineno. A galera não sabe. As informações elas são muito pescadas e a diretoria está segurando as 7 chaves. Então se surge que tem o Renier
E ele ainda está ficando sem clube. O Real Madrid desesperado para emprestar de novo. O valor de mercado do cara está em 2 milhões de euros, o que dá até pro São Paulo comprar por 12 milhões de reais, caso ele queira. Eu abriria assim, os cofres, compraria o Renier e vamos ver o que dá. Que é um jogador de qualidade, Agora, o São Paulo não tá precisando? Não precisa de um meia pra colocar ali no time, junto com o Oscar e tal? Não precisa não, São Paulo? Eu acho que cai do céu com 23 anos e pode ser uma boa. O que você acha? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!